trazer um outro colaborador aqui com a gente. Sempre converso muito quando eu consigo, né? Porque, em geral, a gente acaba ocupando bastante a nossa agenda aqui com as atividades do canal, na programação, produção de conteúdo, etc. Mas sempre que pode, ele sempre me manda mensagens e eu demoro, às vezes, um pouquinho para responder. E ele me mandou mensagem essa semana justamente falando do livro. Eu falei disso aqui no começo do programa, na hora que eu apresentei aqui os convidados, do livro que ele está lançando, Arquitetura do Caos, um nome que cai muito bem para tudo isso que a gente está discutindo aqui ao longo dos últimos anos, né? E ele fez parte também de vários programas aqui que tratou sobre essa questão. Vou trazer para essa conversa aqui o Lúcio Salles. Lúcio, muito obrigada pela sua participação, sua paciência aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde, Daiane. Boa tarde para todos. Tudo jóia? Tudo bem, sim? Obrigada pela sua participação. Lúcio é filósofo, psicólogo, né, e jornalista, graduado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e psicologia pela CELI, é isso? CELCEL? É isso? Celso Lisboa, Universidade Celso Lisboa. E ele está lançando aqui, como eu disse, a Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital. Vou colocar na tela depois o card aqui do seu livro, mas queria começar, é um livro fininho, né? Mas com um conteúdo, eu não consegui ler ele todo, dei uma zapeada aqui em alguns capítulos, mas é um livro que traz uma abordagem para a gente que eu acho que para o momento que a gente está vivendo, é muito importante. Você abre o seu livro dizendo, no título do livro, dizendo o seguinte: o caos entre a virtualidade e o apagamento das relações presenciais. Eu vou pegar esse título e trazer justamente para o caso que está todo mundo falando, né, desde o final de semana, que foi a agressão contra o ministro Alexandre de Moraes. As pessoas estão achando que o mundo virtual, tudo que ela faz lá digitando, xingando, atacando as pessoas, elas podem fazer isso no mundo real. Aparentemente, essa sensação que eu tenho. Seria isso? É isso que a gente está vivendo, essa construção do midiático, daquele espaço que é livre e que você pode fazer tudo, que não existe lei e que não existe nem lógica, nem realidade, nem certo, nem errado. A mentira é só o que os outros contam, a mim sempre é verdade, tudo é opinião. Isso tudo está muito confuso neste mundo real para a gente. E as pessoas confundem lei com censura, confundem fato com opinião, né? Como é que a gente pode fazer uma leitura deste momento a partir desse título que você traz no seu livro, Salles? Então, Daiane, eu me lembro agora, com essa questão que tu levantou, que a última vez que eu estive aqui para conversar, a gente tocou justamente nesse ponto, e você tinha levantado a questão de se seria legal o governo do Lula atual, né, pela terceira vez, ter uma questão com uma rede de comunicação virtual mais forte, mais encorpada. E eu me lembro que eu usei uma expressão contigo, e você entendeu, que foi que a gente está meio que na infância da grande rede. Né? Mas não no sentido, eu joguei essa expressão, não no sentido da infância, de uma visão assim de desenvolvimento, somos crianças, não é isso. É justamente a questão da barra, da lei. É como se tivéssemos, vou usar aqui uma expressão popular, né? E eu estou botando todos, né? Para dar a dimensão que também pessoas que não digamos assim, não praticam atos de violência ou de opressão na rede, elas também estão capturadas. Como se as pessoas estivessem se lambuzando, né, nesse universo virtual, onde há uma amplificação das linguagens. E eu estou aqui usando plural, pessoal, para me referir à imagem, à escrita, à fala, à hipermídia, a vídeos. Então, a gente está vivendo um momento assim que eu considero novo. Né? Na linha do tempo histórica, 30 anos já é uma poeira, é um grão de areia, é nada. Né? E estamos vendo toda hora, né? Ainda mais agora com essa onda, eu vou me referir ao Brasil para não ficar toda hora importando de fora o que está acontecendo. Essa onda de extrema-direita, né, que sai digamos assim, das suas paredes para uma visibilidade, a gente está assistindo a todo momento, né, e não só com figuras conhecidas como o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF e tal, e o episódio
enfim, divulgado em todas as mídias, como em todos os lugares do Brasil, tem ataques, tem ofensas, tem combinações de insuflações, ataques em escolas, tivemos em lugares, pessoas sendo agredidas, né, nas suas reputações, enfim. Isso é um aspecto. Eu acho que o que está acontecendo, de uma maneira bem genérica, e no livro eu abordo isso com mais profundidade, é que, assim, a gente está assistindo, no olho do furacão, algumas consequências dessa amplificação dos discursos na rede, do impacto disso nas mentes. Então, você falou muito bem quando você diz assim, as pessoas parecem que perderam um pouco a noção, essas, inclusive, que já são pessoas preconceituosas, agressivas, elitistas, racistas, enfim, de manifestar assim no aeroporto, na esquina, no supermercado, na rua, palavras e atos que antes essas pessoas continham em outros lugares, entendeu? Isso a rede tem favorecido, né, muito com essa disseminação incessante, compulsiva de tudo. As pessoas se filmam. Esse episódio do Alexandre, eu nem me lembro, mas, se eu não me engano, uma das pessoas envolvidas estava se filmando. Não é? E é praxe isso, fazer uma tipo selfie. O ataque que teve em janeiro, dia 8, lá no Planalto, né? Também pessoas, inclusive, que não estavam na linha de frente, fazendo aquele ataque físico de quebrar, né? Parecia até profissional aquilo, né? Havia uma linha ali que a gente chegou a pensa que policiais, não sei, profissionais dessa área, envolvidos, militares e tal, atacando. As pessoas se filmando, né? Para quê? Para lacrar, para postar, para disseminar. Essa é a lógica da coisa, né? E a arquitetura do caos, você citou o título do primeiro ensaio, né? O que foi, né? De onde veio isso, né? Essa ideia ela veio um pouco antes do lançamento do livro Engenheiro do Caos. Foi uma coincidência. Inclusive, essa expressão é usada numa análise de um militar há muito tempo atrás. Eu peguei essa arquitetura do caos porque isso foi do olho do furacão do problema, né? De sentir que estávamos sendo golpeados, né? Já há anos, né? A gente não vai aqui nesse programa fazer uma análise disso, mas eu acho que vem lá de trás, muito antes de 2013. Em 2013 foi um dos acontecimentos só, mas teve impeachment da Dilma, teve o ano da Copa, daquela ofensiva de desidratar o governo dela, teve a prisão do Lula, né, a perseguição primeiro, teve a Lava Jato, né, no início de 2014, ela começa a crescer, eu falo isso, muito insisto, inclusive com o Joaquim, que foi uma operação psicológica usando lawfare. Muita gente, quando ouve essa expressão, operação psicológica, né, que isso existe no meio militar, tem a ideia de que é algo assim muito etéreo, muito solto, mas não é. Isso é usado há muito tempo, só que, como tudo que envolve tecnologia, vai se desenvolvendo na linha do tempo, né? Inclusive, eu estava escutando aqui o professor Laurindo, a questão das mídias hipermídias, né? A Lava Jato, ela se valeu muito, mas muito, de propaganda, né? Propaganda subliminar, inclusive. Essa expressão, essa palavra corrupção, luta contra a corrupção, o quanto que isso não foi disseminado de diversas maneiras, usando memes, usando propaganda, usando noticiário, para incutir, né, digamos assim, no imaginário popular, que o Brasil estava numa cruzada contra a corrupção, quando o que estava acontecendo era uma coisa totalmente diferente, né? Vimos no desenrolar dos acontecimentos. Então, Daiane, o pessoal que está nos assistindo, né, em algum momento eu tive que fazer uma opção, né, porque os textos que compõem esse pequeno livro, eles são na forma de ensaio. Isso foi uma escolha que eu fiz. Por quê? Foi de dentro de uma angústia muito grande e compartilhada com pessoas, né? Estávamos mais encolhidos com o que estava acontecendo, a opressão foi para cima de todos, né? Mas muito mais pesada de quem sofreu a prisão, o caso Lula, não consigo nem imaginar o que passou, né? No tempo que ficou lá naquela masmorra de Curitiba, a Dilma sendo retirada com aquela violência como foi, entre outros personagens que foram perseguidos, Genuíno e tal. Mas, assim, essa angústia muito grande foi desse ponto que surgiu a ideia de, antes de fazer esse livreto, que esse livro ele vem surgir agora para fechar um ciclo que começa quando eu fiz os vídeos, né?
porque eu fiz 3 séries com 16 vídeos no total, chamadas Arquitetura do Caos. Uma passou aqui no 247, inclusive, em maio, início de maio de 2021. Né? O Atus combinou comigo de colocar, que foi uma ideia minha de tentar compartilhar com o maior número de pessoas possível, com uma linguagem aberta. Não seria uma conversa acadêmica, que não ia adiantar nada, fechada, aberta, mas com rigor, e usando o máximo possível referências, documentação, que, digamos assim, fundamentasse para o público geral o que eu percebia que estava acontecendo. Né? Guerra híbrida, muita gente, eu tenho a impressão, né? Esse é o meu ponto de vista, eu creio que não entende bem esse tipo de ação, né? Que é um conflito forjado estratégico, é apenas uma evolução, os militares conhecem isso, há manuais dos Marines, por exemplo, eu ia mandar para você agora, mas eu fiquei com receio que você entendesse que eu ia falar disso hoje. Eu vou mandar depois. Tem 2 manuais grandes em inglês descrevendo guerras irregulares, operações psicológicas, como que eles usam isso, como que isso é usado em anos eleitorais, agências trabalhando com isso. Então, eu decidi fazer os vídeos lá atrás. E esse livro ele é para ser lido, né, juntamente com os vídeos sendo vistos, para encorpar muito mais toda a documentação que envolve documentários do tipo Citizen4, da Laura Poitras, tem elementos que eu uso para encaixar no que houve no Brasil. Tem daquele do Gene Sharp, que é um cientista político que trabalhou para a CIA, que desenvolve aquela teoria de não violência, que nações usaram no que o pessoal chama genericamente de Primavera Árabe. Tem testemunho do pessoal de um movimento estudantil da antiga Iugoslávia, a Revolução Bulldozer, que esse cara foi usado. Enfim, isso nos vídeos. E o livro junta isso em ensaios que eu fui publicando lá atrás. Começaram a ser escritos em final de 2018, foram sendo publicados, mas para compartilhar na minha coluna no Pragmatismo Político, no 247, né? No GGN, a Lourdes compartilhou alguns também, para formar uma visão. Muita gente perdida, eu via isso. Muita gente sem entender. E isso aqui, eu enfatizo ainda, ouvindo o final da conversa tua com o professor Laurindo, as novas tecnologias digitais, as mídias, principalmente quando surge o smartphone de toque, nós entramos aqui, vou usar uma expressão, num samsara, numa roda incessante, né, diária, cotidiana, de compartilhamentos compulsivos e refletidos muitas vezes. E assim, muitas vezes nós, no nosso mundo aqui particular, a gente não entende ou tem dificuldade de como que para um outro, que talvez não tenha uma visão de política parecida ou que tenha mais dificuldade em entender a dinâmica das coisas nesse campo, fica recebendo uma porção de mensagens, e uma hora a outra hora já não já desdiz, e memes, e imagens subliminares. Né? No livro eu faço referência a estrategistas de comunicação de massa, como, por exemplo, o Eduardo Bernet, que está citado no livro, que ele começa a desenvolver lá no início do século passado e tem herdeiros hoje em dia. Né? Agora, eu só queria fazer uma observação, devolver a fala para trocar contigo, que é o seguinte: a sessão de lançamento do livro mais legal, pessoal, e Daiane, foi dia 13 agora passado. Sim. É que um número grande de pessoas apareceu lá, maior do que eu esperava, e muita gente que eu nunca tinha visto. Uhum. Como assim nunca tinha visto? Porque foi sendo construído nessa rede, né, grupos de professores, grupos de psicanalistas unidos pela democracia e tal. A gente nunca tinha se visto, porque nós estamos sofrendo, digamos assim, há anos, uma série de acontecimentos em que a pandemia ainda aconteceu aqui 19 para 20, 2020, então pessoas que nunca tinham visto pessoalmente. E aquele ali foi um momento de encontro. Né? Agora com o Lula eleito, então na verdade, não foi uma noite de lançamento, foi uma celebração, foi né, nós nos abraçamos, mas muita gente, né? Gente que fez viagem de 1 hora e pouco para estar aqui no Rio, então foi muito legal, foi como é que se chama? Uma celebração de uma resistência, sim, né? Que a gente fez em torno, claro, desse livro, né, que ele se junta com os vídeos, com as séries Arquitetura do Caos que eu fiz, e para dar uma visão, né, principalmente no campo da psicologia, que é pouco abordado ainda aqui no Brasil,
quando se fala dessa manipulação digital. O que é propaganda subliminar, que é uma expressão, estou usando bem genericamente, tá? Para não ficar falando aqui do conceito do inconsciente e tal, mas isso é usado. Tem agências de modelagem comportamental, como a Cambridge Analytica, que era mera filial da SCL e tal, eles usam isso há tempos. Isso já é usado de um certo modo, se vocês terem uma ideia. Desde 94, há documentação comprovando que isso já é usado em campanha política para tratar o eleitor como consumidor. Então, é uma realidade que a gente tem que entender, se aprofundar sem pressa, né? Sem aquela coisa de dizer, olha, o meu ponto de vista é o... Não, vamos trocar ideias, vamos reunir grupos grandes de debate, de discussão, que envolve várias áreas que há pouco tempo não se conversavam muito, ciência política, psicologia, ciência da computação, a área da neuropsicologia, psicolinguística, né? O pessoal da mídia, jornalistas também, marketing, publicidade, para entender, porque a tendência isso desenvolvendo cada vez mais rápido, né, Dani? Muito. Está sendo desenvolvido esse universo digital, das mídias digitais, né, dos dispositivos, entendeu? Muito bom. Muito bom ter o professor aqui, Lúcio Salles, com a gente. Tem aqui, Lúcio, alguns internautas, eu coloquei no superchat aqui, aliás, no chat do nosso, da nossa live aqui, o link da editora, vou colocar aqui na tela também, para quem quiser acessar, depois eu coloco aqui também na descrição. Está editado pela editora Filocizar, é assim que pronuncia, Lúcio? Filocizar. Então está aqui, a arquitetura do caos, a guerra híbrida, operações psicológicas e manipulação digital. Tem desconto aqui para quem comprar mais de um ou mais de um, né? Tem desconto aqui de 25%, então vale depois quem quiser. E eu coloquei, como eu disse aqui no chat, o link direto aqui da editora, mas também quem procurar pelo título vai encontrar na internet facilmente. Diante de tudo que você nos trouxe aqui, a gente podia fazer aqui um compilado para a semana, né, para a gente abordar esse assunto durante a semana. Mas essa semana a gente mostrou aqui uma imagem que é da Michelle Bolsonaro, que é uma das apontadas aí como um nome possível de herdeira do eleitorado do bolsonarismo. Não é a primeira vez que ela aparece nessas situações grotescas e que a gente comenta pelo grotesco, né? Mas que pelo campo dela, né, para quem recebe essa mutilada de coisas do senso comum, tem um outro efeito, em que ela pede a uma parlamentar, uma deputada do PL, para que tire a prótese ocular que ela usa durante um evento, né, que ela diz que prefere falar com ela ou ouvi-la sem a prótese. E tudo isso repercutiu. Depois veio a parlamentar dizendo que ama ela, que não se sentiu constrangido de maneira nenhuma, etc. E tal. E tudo isso sempre causa aqui uma série de discussões, né? As pessoas ficam, mas vocês ficam falando só deles, vocês não dão a pauta para o governo. E tem certas situações que é tão grotesca que, como jornalista, a gente fala, tem que falar sobre esse assunto, porque as pessoas têm que olhar para isso e se indignar com essa situação. E muito tem se falado que o ódio engaja. O ódio gera recursos para essas empresas e, por isso, essas empresas também querem utilizar esse instrumento. Queria que o senhor falasse um pouco disso, a partir até de tudo que o senhor aponta aqui no livro, esse engajamento, como é que a gente faz o contraponto desse engajamento? Porque, aparentemente, as pessoas falam assim, quando vocês mostram, vocês estão aumentando esse engajamento. No entanto, como jornalista, a gente tem um papel a cumprir de, olha, isso aqui não pode acontecer de novo. Esse tipo de agressão está errado. Isso aqui é racismo. Enfim, esse é o papel do jornalista, diante de um fato, diante de uma certa situação em que há, na sociedade já configurada, uma situação de que isso é racismo e isso é crime, a gente denuncia. Como é que o senhor vê isso? E como é que fica essa discussão do engajamento do ódio? O ser humano é movido somente pelo ódio? Por que o amor não engaja? Por que as coisas do bem não engajam? Ou engajam tão pouco? O ser humano tem essa raiz nesse sentimento tão forte que só isso o mobiliza?
Então, Daiane, eu vou tentar responder primeiro pela questão do... Você falou do amor e do ódio, mas você tocou no outro aspecto, que é da disseminação desse tipo de cena, de situação, por exemplo. Quem me falou isso ontem, foi minha companheira. Eu fiquei, assim, impressionado, mas, assim, sob certo aspecto, isso é rotineiro com essa galera, né? Com esse pessoal. Assim. No meu ponto de vista, os jornalistas, né, e os canais profissionais, a nossa mídia alternativa, principalmente agora, né, que dá uma voz que eu acho que é mais veraz, né, mais autêntica e veraz e livre sobre os acontecimentos, tem que tratar disso, tem que mostrar, não tem como. Né? Agora, a observação que eu faço que me preocupa, e que eu mencionei no início da nossa conversa, é isso aqui. Né? Veja bem, não que esteja propondo aqui que, olha, não pode ficar compartilhando, não é isso. Essa coisa do não pode, não pode, ruim e bom, não é por aí que eu proponho a reflexão. Mas, como eu já disse, compartilhado e refletidamente, a pessoa já recebe, já passa, repete, já passa. Quando você vai ver, fora de um campo de análise, que não é, por exemplo, o campo de análise do jornalista. O jornalista traz, exemplo, aqui o 247, ou o GGN, ou algum outro jornal, faz uma análise profissional, faz uma discussão. Muitas vezes uma análise, uma discussão que traz, inclusive, pessoas que acompanham, leitores e tal, mas é dentro de um espaço específico. E nós, hoje, com aquela imagem que eu falei, estamos vivendo a infância da internet, inclusive pedindo limite, né? Limite para quem? Para o pai, a figura da lei. Chamar o Xandão de pai, né? Vamos lá. Pedindo. Mas mais ou menos. A lei, ela faz o que? Ela vai fazer uma barra, né? Olha, não pode. Né? Um pequeno parênteses aqui. A tal da liberdade de expressão, que essa galera fala assim, mas eu estou exercendo. A mulher faz o que quer, né? Arremessa a cadeira, xinga, enfim, tenta humilhar e tal, e a liberdade de expressão. Eles fazem recortes, né? De verdade para muita gente se tornou, digamos assim, um espectro, um recorte de uma aparência. Isso é verdade. Ou seja, porque eu tirei o olho de vidro, sei lá, prótese, e eu gosto de você assim, então eu sou autêntica, logo eu sou verdadeira, então vocês podem confiar em mim. Eu penso que tem um encadeamento de raciocínio que é falacioso, né? Que não tem nada a ver com verdade ou não, mas assim, e a internet favorece muito isso, né? Porque está tudo lá, sem fronteiras, porque está tudo ali publicado, né? Imagina as pessoas, então a verdade está ali. Qualquer notícia que aparece, viu? Olha aqui, o fulano fez isso, fulano roubou, olha aqui e tal. Então, eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Agora, creio que não só o meu livro, como muitas outras publicações que vão por outros caminhos, né? Nós temos publicações, inclusive sobre guerra híbrida, que não tratam de guerra híbrida, mas tratam da conjuntura, dessa convulsão que o Brasil está vivendo há um tempo. Eu creio que a gente vai, aos poucos, desenvolvendo novas maneiras de nos relacionarmos com esses dispositivos e com a informação. A informação é um conceito. Né? Presume-se de cara o quê? Que uma informação é verdadeira. A gente quebrou um pouco isso, né? Mas a informação ela vem e presume-se que se alguém diz algo para alguém, aquilo é verdadeiro. Depois você vai checar e vai ver, ou quando é uma brincadeira e tal. Isso vai ter que ser depurado, vai ter que ser trabalhado aos poucos. Porque o universo virtual da rede com os seus dutos, ele tem essa característica, né? Inclusive, o Daiane, o pessoal que está nos ouvindo, nós não temos ainda muitos trabalhos, abertos principalmente, sobre as consequências do impacto disso tudo nas mentes. Eu cansei de ver aí nesse período, principalmente que teve aquele ataque lá de Brasília, eu até fui contra. Eu comentei com algumas pessoas, o pessoal, interna, gente maluca e tal. Olha só o discurso perigoso, né? Assim, interna, a internação forçada e tal, ela é prisão também, ela é tortura também. A gente tem que lidar com isso de uma maneira que eu acho que é mais madura e sem tanta pressa, né? Bom, eu respondi a questão do jornalismo, né? E tal, você tinha feito da Michelle também, eu acho que isso... Só para fechar, uma comparação. O que ela fez é muito parecido, mas muito parecido, e que foi cortado, que eu vi isso, que o Silvio Almeida cortou
o ministro cortou um cara, eu não lembro qual foi o deputado, o senador e tal, que tentou levar um feto para ele ao vivo. Foi esse tipo de cena. Foi o Eduardo Girão que fez isso. Não foi? Mas o Silvio, perspicaz, enfim, uma pessoa preparada e sensível, né? Imediatamente cortou, mas ele tentou fazer, sempre filmado, né? Isso que a gente falou no início. Isso é sempre filmado, há sempre a expectativa de que isso vai viralizar, principalmente nas bolhas, né? Nos núcleos de bolha, que é onde a gente tem, pessoal, Daiane, os vieses, as tendências, né? O tal, o mais famoso deles, o que ocorre mais, que é o viés de confirmação. A pessoa já tem, ela já é uma pessoa preconceituosa, ela já é uma pessoa de difícil relação, agressiva, né? Que se acha superior, enfim, e vai por aí. E aí ela vai tendo as suas confirmações, conforme na bolha dela, que ela frequenta, ela vai recebendo sempre uma massa, uma carga, né, de imagens, às vezes bombas semióticas, e mesmo de mídias e de falas e de cortes de desinformação, que acontece também, que é uma coisa diferente de fake news, né? Pegar uma fala de alguém recortada e tentar mostrar que aquilo ali diz dar um outro sentido. Enfim, é uma avalanche de linguagem e que impacta nas mentes das pessoas, né? Será que nós temos suporte, Daiane? Será que a gente tem suporte psíquico para ficar recebendo essa avalanche o dia inteiro? E tem mais, dormindo, que tem gente que deixa o celular ligado e de madrugada ele fica, né? E eu não duvido que tenha quem vai ver, que acorda no meio da noite, vai dar uma olhada se não é algo urgente. Então, assim, esse tema, foi o que eu falei, ele vai abrir um leque de interlocução, uma demanda com diversos pontos e que são de áreas que se tocam, né? Por coincidência, eu sou de mais de uma área, mas eu não estudo todas as áreas. A geopolítica eu aprendo muito com os colegas, inclusive aqui eu vejo, né? Falei outro dia com o professor Alexandre Miran, o Zé Reinaldo, entre outros, né? E, enfim, a gente vai ouvindo para poder trocar, né? E ter perspectivas mais amplas para poder mudar a coisa. Não adianta também querer ficar entendendo e não agir, né? Nesse ponto, assim, eu sou adepto de que o conhecimento só serve para mudar, para modificar. Né? Isso. Muito bom. Conversamos aqui com o Lúcio Salles. Lúcio lançou recentemente, teve no dia 13, né, o lançamento do seu livro. Coloquei aí na tela para vocês o link da editora, né, para quem quiser adquirir, A Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital. Lúcio, muito obrigada pela sua participação aqui, sua colaboração. Fica aberto o convite para voltar, porque esse assunto rende. É bom ouvir, a gente fazer essa reflexão no momento que a gente está vivendo, principalmente, né? Obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa sorte. Eu que agradeço, Paulo, tá? Obrigada pelo livro. Eu vou ler, viu? Depois eu vou trocando figurinha. Obrigada pelo envio aqui. Um abraço. Tá bom.